É, Opa, questões de tá me pandemia. vendo? Sim, muito boa noite, Pronto. Rafael. Boa Boa noite, noite a minha querida. todos. Boa noite a todos que estão entrando. Boa noite. Primeiramente, eu queria dizer que, em razão da pandemia, tem aumentado o fluxo de uso de internet nesse horário, e por isso a gente já começa a sentir um certo transtorno, uma dificuldade para entrar. Então, eu agora vou iniciar mais ou menos falando a todos vocês a live de hoje, além de se encontrar depois gravada no meu canal do YouTube. Também deixo o convite a todos vocês para me seguirem, não só aqui no Instagram, mas também no YouTube, Alessandra Nascimento Entrevista. Então, vai ficar presente o conteúdo da live de hoje no meu canal, como também de outras lives que eu já fiz, de outros temas pertinentes, só que essa live tem uma novidade. A live de hoje está sendo também reproduzida pelo site Notícia Livre, que eu estou, a partir de hoje, escrevendo uma coluna Café com Negócios, voltada a divulgar questões econômicas. Então, agradeço a todos, deixo aqui o convite. E agora, voltando, esse é o nosso querido amigo Rafael Dantas, historiador formado pela Universidade Federal da Bahia. Conheço Rafael Dantas, inclusive de seu trabalho de pesquisa. Em conjunto já escrevemos alguns artigos, não, Rafael? E Exato. exatamente. E Rafael é uma pessoa muito, muito cara, muito especial para mim, e sempre acompanho o trabalho dele por meio das palestras que fazia e agora de sua força de vontade em continuar divulgando a história através da internet. Então, eu vou estar passando o momento de conversar a Rafael, de explicar um pouco. O tema de hoje é Epidemias e Transformações Urbanas na Cidade do Salvador, um recorte histórico dos séculos XVII ao século XXI. A gente também vai estar abordando, isso ele vai estar explicando com maior tranquilidade para vocês, tudo o que envolveu, o que a história pode estar nos ensinando. Rafael, se apresenta um pouquinho para a gente essa noite. Alessandra, boa noite. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Muito contente de estar novamente com você, um bate-papo maravilhoso. Como a Alessandra pontuou, né, temos um farto contato de conversas, né, desde muito tempo, né, em especial no IGHB, já escrevemos alguns textos juntos. Tô louco para voltar das palestras do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, esperando que essa situação se normalize para a gente passar as tardes na varanda. Um abraço para o Bruno, para o João, para a Bela, para todas as pessoas que estão acompanhando a live. E se eu esquecer alguém que deu um oizinho aí, me perdoe, porque já passou o título, Um o comentário. abraço, um abraço para o Um abraço presidente do coletivo. Instituto Geográfico Histórico da Bahia, Eduardo Moraes de Castro, para o Forte corpo abraço. diretivo, seu Fernando também, que nos assiste agora. Um abraço a todos vocês. Estamos, sim, com saudade de voltar a estar na varanda acompanhando as palestras. Deixa agora. Aproveitar, né, a Casa da Bahia, como é conhecido, o IGHB, é uma instituição de grande relevância para entendermos a história do nosso estado, da cidade de Salvador. Inclusive possui uma farta de documentação, uma biblioteca maravilhosa que pesquisa diversas vezes. Então, ícone, né, da nossa cidade, do nosso estado, que merece, evidentemente, todos os louros possíveis. O IGHB é a Casa da Bahia. Então, como a Alessandra já pontuou, vamos conversar hoje, evidentemente que em um panorama sobre as epidemias que marcaram o contexto da cidade do Salvador ao longo desses séculos, né? Desde o século XVII até mais recentemente. É interessante pontuar, né, antes de fazer uma descrição sobre cada momento específico, que cada um desses contextos possui suas particularidades. Ou seja, temos que entender cada um desses acontecimentos, dialogando com as realidades, com os conflitos, com as tensões, com os panoramas políticos e de saúde pública de cada época. Evidentemente, quando a gente vê o coronavírus assolando a cidade de Salvador hoje, não podemos olhar com os mesmos olhos e com as nossas mesmas noções interpretativas para lá no século XVII ou no século XVIII, afinal, um outro contexto. Mas temos uma diversidade de relatos, de descrições que mostram a cidade, que mostram a Bahia,
porque não foram só pestes ou epidemias restritas à cidade de Salvador, mas que atingiram Recôncavo e outros lugares também, que contextualizaram, que marcaram significativamente alguns momentos da história. Quando a gente recorta, a Alessandra, já vou começar a falar, viu? Fique à vontade para me interromper. O motivo Pronto. hoje, a primeira pergunta é o que, que a gente pode aprender com a história? O que, que a história pode nos dar de paz, de tranquilidade? O que, que a história pode nos ensinar? Ou seja, o que, que os nossos bisavós passaram? Porque passaram, sim, com a gripe espanhola, foi a última, né, que se tinha notícia, agora a gente está vivendo uma. O que, que a história pode nos ensinar nesse momento de caos e crise que a gente está vivendo? A história, né, de uma forma bem resumida, de uma forma muito simples, tem a capacidade maravilhosa, incrível, de pelo menos lembrar para a gente que alguns erros, que alguns pontos que já, com o passar do tempo, entendemos como sendo não corretos ou condenáveis, não podem se repetir. Ou seja, conhecer o nosso passado, conhecer determinados momentos, entender esses processos, essas dinâmicas, possibilita que tenhamos vislumbres de uma situação melhor, de uma realidade mais confortável para a gente. Não é colocar a história, não é colocar o passado de forma alguma como uma mestre da vida, como algo que norteia a nossa vida. Mas é sim no sentido de entender aquilo que fez parte da nossa história, aquilo que fez parte da nossa cidade, do nosso desenvolvimento, da formação dos nossos povos, da própria formação de nossa nação. Então, entender, compreender como se deu essas dinâmicas, né, aquilo que aconteceu há 100, 200, 300 anos atrás, é fundamental, entre outras coisas, para estimular a sensação de pertencimento que deveria estar muito mais aflorada no coração dos brasileiros. O que é de uma nação sem aqueles que, infelizmente, não conhecem sua história, não conhecem os grandes momentos, a luta de um povo pela conquista dos direitos, de sua liberdade, pela conquista de sua autonomia, o que foi a Conjuração Baiana, o processo de independência no 2 de julho de 23, o que foi todos os outros momentos que marcaram tão belamente a história, caracterizado pela luta do seu povo. Então, conhecer a sua história, conhecer esses episódios, né, e a gente pode enquadrar, evidentemente, esses momentos de peste, de epidemias nesses panoramas, nos alerta, né, como também existiram possibilidades de saída, né, de melhoras sobre diversos aspectos. Claro que cada um desses acontecimentos em volta do seu contexto. Mas a história oferece, né, esse vislumbre de possibilidades para a gente. Então, entender o nosso passado deveria, com certeza, ser muito mais valorizado e ser, vamos dizer, um livro de cabeceira de cada um dos brasileiros. Sim, exatamente, Rafael. É uma situação que, antes, um breve parênteses, é agradecer ao Notícia Livre que está nos acompanhando, o site, que também está acompanhando a live, eles estão aqui presentes, muito obrigada. Novamente, boa noite a todos os que estão nos acompanhando. Estamos fazendo agora, nesse exato momento, entrevistando Rafael Dantas, historiador formado pela Universidade Federal da Bahia, que está nos brindando com conhecimento sobre histórias relacionadas a outras pandemias que já passamos, nossos antepassados já passaram, e falando um pouco sobre o que a história tem a nos ensinar, a nos mostrar e nos incentivar a seguir adiante, claro. Uma situação que eu queria estar vendo com você falou muito bem com propriedade sobre as questões inerentes à formação histórica, identitária histórica do brasileiro. Diante a última grande pandemia que se tem notícia foi justamente a gripe espanhola. E com a gripe espanhola veio um fluxo migratório muito grande, né, da Europa, fugindo de todas aquelas questões que estavam ocorrendo naquele momento. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre esse momento histórico envolvendo a gripe espanhola e como as autoridades da época realizaram o seu plano de contingenciamento, como que a população interpretou isso. Vamos falar um pouquinho sobre esse momento? Pois, se eu não me engano, foi no final do século retrasado, princípio do século passado, né? Envolveu esse Início momento. do século XX.
Isso. Então, como você bem pontuou, o nosso grande último cenário de uma situação próxima ao que estamos vivendo agora aconteceu no início do século XX. Existem, inclusive, trabalhos, né, inclusive um livro publicado sobre a gripe espanhola aqui na cidade do Salvador. Existem teses também, dissertações de mestrado, doutorado, que fazem um panorama sobre esse momento. Mas nesse episódio, que compreende nos anos de 1918, né, marcaram significativamente a realidade da cidade do Salvador e de outras cidades do Brasil. Primeiro, porque do contexto do início do século XX, temos que ter em mente que a realidade da saúde pública, a realidade das cidades naquele período, ainda não é um contexto como a gente vai conhecer a cidade do Salvador na segunda metade do século XX ou como a gente conhece a cidade do Salvador hoje. É um outro panorama. Cortiços, é só lembrar do livro de Jorge Amado. Né? O livro de Jorge Amado é um bom exemplo para a gente problematizar essa questão. Muitos cortiços, pessoas vivendo em uma situação delicada do ponto de vista social, pobreza nos mais diversos aspectos, uma falta no sentido de uma saúde para tocar todas as pessoas que necessitavam de um aparato médico naquele período, e pessoas que começam a aparecer mortas em diversas regiões da cidade, né? E não tem para onde ir, não tem uma solução visível. Né? E essa realidade também vai atingir outras cidades, a exemplo do Rio de Janeiro. É interessante lembrar, Alessandra, que no início, tanto como em outros lugares, de imediato a questão não foi levada a sério. Por um ponto de uma questão de desconhecimento, até mesmo ignorância do período, né? E em um outro sentido, no que toca ao Rio de Janeiro mesmo, a questão foi realmente, né, disfarçada com o passar do tempo, e quando começou a situação começou a ficar crítica mesmo, séria, é que as pessoas começaram a ver que agora sim que o negócio estava pegando fogo, que as pessoas estavam morrendo, que não tinham onde colocar as pessoas. Os jornais do período, de 1918, 1919, noticiam a quantidade de pessoas mortas, o desespero coletivo, pessoas recorrendo às mais diversas práticas para tentar solucionar o problema. E isso, mais uma vez falando, ainda na primeira metade do século XX, especificamente no episódio da gripe espanhola. A gente sabe que com o passar do tempo, mesmo tornando-se uma das principais epidemias que marcaram o contexto a nível mundial, né, conseguimos, graças a Deus e graças aos cientistas, a ciência da época, passar por esse problema, mas as marcas ficaram. Diversos outros estudos também apontam sobre a questão do comportamento das relações sociais, da sociedade daquele período, no da gripe espanhola. Como as pessoas reagiram, como as pessoas passaram, como as pessoas começaram a ver o mundo a partir dessa situação tão problemática. Esse aspecto é interessante para a gente observar, porque no momento posterior a episódios catastróficos, a episódios tristes, os comportamentos humanos variam bastante. A forma como a sociedade interpreta, né, entende aquela relação com o seu contexto, com o episódio de crise, né, e com que é bem interessante para a gente observar. A gente está tendo um fluxo muito grande no horário a partir das 17 horas até as 22 horas de fluxo de internet, porque imagine que aumentou o número de lives que estão sendo realizadas, isso no Brasil todo. Então, está tendo esse tipo de oscilação. Rafael voltou, estava aqui conversando com eles. Essa live, ela vai continuar, o material eu vou estar deixando justamente no meu canal do YouTube, Alessandra Nascimento Revista. Também está sendo recompartilhada pelo Notícia Livre. Eu estou escrevendo no Notícia Livre uma coluna Café com Negócios. Convido a todos vocês para estarem acompanhando. E também agradeço vocês estarem aqui assistindo. E também voltamos agora com o Rafael. Rafael, agora para a gente já estar encerrando, mais duas perguntinhas. Você falou muito bem sobre a questão histórica da coisa. Como é que a gente pode superar essa fase, trazendo para a realidade? O que a história objetivamente nos proporciona de engajamento
Como é que a gente pode estar olhando agora para esse momento e seguindo adiante? Alessandra, eu não sei se na minha última fala eu consegui fechar a questão da gripe espanhola. Consegui, porque cortou a transmissão. Vocês conseguiram me Pode ouvir? retomar. Só Eu para vi até fazer o ponto que você estava um... falando sobre a questão governamental, né? Enfim. Isso. Não, e Pode antes retomar. disso, né, só para a gente ter em mente, não perdermos de fato, que a gripe espanhola em 1918 na cidade de Salvador não foi a única epidemia, não foi o único caso que marcou o contexto da cidade de Salvador. Se a gente voltar, a gente vai lembrar que no século XVI, tanto o padre Nóbrega como o próprio Vieira vão registrar casos, né, de pestes, eles chamavam de pestes naquele período. E imagine, Alessandra, vamos aqui fazer uma viagem no tempo. Imagine no século XVI, né, as pessoas serem vitimadas, né, assoladas por uma peste que ninguém sabia de onde vinha, como aparecia. De repente, 1.000, 2.000, 20.000 pessoas aparecer mortas, né, naquele contexto, né, ainda no período colonial. Né, temos descrições dos gentios que morrem, né, dos índios na época que morriam de forma absurda, né, por conta dessa vulnerabilidade do ponto de vista da resistência do corpo, né, para os outros que chegavam aqui na cidade de Salvador. Isso no século XVI. No século XVII, no final do século XVII, tivemos dois momentos marcantes no que toca às pestes e epidemias aqui na cidade de Salvador, uma de febre amarela e outra de varíola. Não é à toa, já conversamos sobre isso, que a escolha do padroeiro da cidade do Salvador, São Francisco Xavier, foi motivada por conta da grande peste, já que a população pediu ajuda para os jesuítas na época. Então, essas questões estão intrinsecamente ligadas com a história da cidade do Salvador. O desespero que era evocado naquele período, né, pedindo ajuda para o religioso, né? Afinal, quem poderia salvar, né? A medicina naquele período não tinha, né, o mesmo contexto que vai passar a ter na segunda metade do século XIX. E só para mostrar o que era a cidade naquele período, para as pessoas terem visualmente isso em mente, né, isso na segunda metade do século XVII. Olhe essa planta. Vocês estão vendo e me ouvindo bem? Sim, maravilha. Essa daqui é a cidade do Salvador. Isso em 1714. Um trabalho maravilhoso. Depois eu vou te enviar, Alessandra, para você deixar guardado. Vou publicar no Instagram também. Perceba que a questão da cidade, do ponto de vista da Baía de Todos os Santos e do antigo dique do Tororó, que era muito maior, ele hoje só tem um terço, né, um quarto do que ele era, ocupava toda essa região. Tinha até passagens, ó, de um lugar a outro, aqui. O núcleo central da cidade do Salvador, com as ladeiras que ligavam a cidade baixa, a região portuária e a cidade alta. Esse terreiro aqui, esse grande terreiro, estão vendo? É o terreiro de Jesus, com a nossa Catedral Basílica, né? Aqui a Praça Municipal, Palácio do Governo, as antigas ladeiras, os guindastes, que levavam as mercadorias da cidade baixa para a cidade alta. Lembrando que o porto era uma região de grande contato e disseminação de doenças. Lembra da questão migratória e tal? Pessoas chegavam na cidade do Salvador trazendo essas doenças, saíam dessa região e levavam essas doenças para outras áreas da cidade, para outros vilarejos, né? Porque não tínhamos a cidade como a gente conhece hoje, para outras freguesias. Inclusive, no episódio da cólera, na cidade de Salvador no século XIX, né, muitas pessoas morreram no Rio Vermelho por conta disso. O Rio Vermelho ficava muito distante desse centro antigo da cidade de Salvador, bem distante. Então essa cidade, esse cenário urbano da cidade de Salvador, ainda era marcado por uma predominância de uma cidade com traços renascentistas, medievais, casas muito próximas umas das outras, muitas pessoas morando em cômodos, né, em quartos, em casas que dividiam parede. Então a peste se alastrava em uma velocidade absurda. Então esse é o contexto da cidade de Salvador no século XVIII, no início do século XVIII, final do XVII para o XVIII. Ainda uma cidade murada, com o passar do tempo esses muros vão sendo destruídos, porque a cidade vai se expandir para a região norte, e depois, além Porta de São Bento, para a região sul. Essa outra imagem
que eu mostro para vocês é do frontispício da cidade do Salvador. Sim. As embarcações chegando no então porto. Aqui é a Igreja da Sé, a imponente Igreja da Sé, onde as pessoas recorriam no sentido religioso para ajudar, né, o que fazer nesse panorama. Esse prédio daqui é o então Palácio do Governo, a então Casa do Governador da Bahia, né? E aqui é a praça, a atual Praça Castro Alves, que na época era uma fortificação, aqui era uma forca e aqui eram outras construções residenciais do período. Então, nesse cenário, Alessandra, nesse cenário do início do século XVIII, percebemos, né, que a cidade se desenvolveu em cima também desse contexto de grandes epidemias, de acidentes, né, de tragédias do ponto de vista de mortes. Lembrando, em uma época onde a população girava em torno de 20 a 30 mil habitantes, morrer 3 mil pessoas era um susto tremendo. Né? Se a gente continuar nessa linha, não vou ter como falar de todas as pestes, porque ficariam lives infinitas. Mas tivemos outras epidemias na cidade do Salvador, e a outra grande epidemia aconteceu no século XIX. Né? No século XIX, marcou em especial uma epidemia de febre amarela no final da primeira metade do século XIX e início da segunda metade do século XIX, ou seja, 1850 e 1855, tivemos essas epidemias, a de febre amarela e a grande cólera, que matou muita gente. Salvador e Recôncavo da Bahia morreram em média de 20 a 25 mil pessoas. A gente encontrava pessoas nas ruas, nas portas de igrejas, pessoas mortas, os cadáveres, né? Criou-se um pânico, as pessoas ficaram desesperadas, não queriam encostar naqueles corpos, né? Então jogavam, abandonavam esses corpos nas ruas. A Santa Casa não tinha como atender todo mundo. A Santa Casa de Misericórdia desempenhou uma importância absurda para a cidade desde a época do século XVI. Né? Então esse período foi tenso, foi muito problemático. Né? E temos outra questão para pontuar, a questão social. Né? As pessoas dos estratos sociais mais baixos sofreram muito com a peste. Né? Porque como iriam buscar uma ajuda, como iriam ser socorridas? Né? Principalmente os escravizados naquela época. Né? O nosso mestre, Cid Teixeira, lembra, nosso grande historiador Cid Teixeira, que por conta da cólera, né, muitas das famílias mais abastadas começaram a sair desse centro antigo da cidade do Salvador, centro antigo esse que ainda era caracterizado, só para mostrar para vocês, por esse contexto aqui, ou seja, casas muito próximas umas das outras. Olha aqui, olha o que era a Cidade Baixa. Né? Era um contexto muito colonial. Olha as ruas estreitas. Nessas ruas você encontrava de tudo. Né? Pessoas que faziam trabalhos com cerâmica, com ouro, né, com prata, móveis, marceneiros, cesteiros, né, tudo você encontrava aqui. Era um comércio muito dinâmico. Pelo porto chegavam as mercadorias, nos navios, nos pequenos navios, nos trapiches, né, e era um lugar, como a gente sabe, não muito limpo. Até porque, naquele contexto, nenhum lugar do Brasil e do mundo era limpo, né? Era higiênico, vamos dizer assim. Você conhece, né? As pessoas que estão assistindo conhecem, o rio Tâmisa, o rio Sena, eram verdadeiros esgotos a céu aberto. Isso na Europa. Foram despoluídos com o passar do tempo, né? As cidades passaram por transformações urbanas significativas. Não era diferente de Salvador. Isso vai acontecer com o passar do tempo. Então essa cidade vai passando por modificações, esse espaço vai ser transformado, mas nessa época, década de 50, toda essa região era caracterizada por essa realidade aqui. E em um lugar onde tem muita gente reunida, né, e a higiene não está nos seus melhores estados, a doença se proliferava em uma situação avassaladora, matando muita gente. Né? Então as fotografias na segunda metade do século XIX mostram essa relevância, esse comércio do porto no período. Né? Olha um trapiche aqui, a antiga alfândega, a igreja da Sé, etc. E mostra também essa dinâmica da cidade, né, em um contexto muito diferente que a gente conhece. Então, resumindo esse panorama muito rápido sobre esse contexto da cidade, respondendo a sua pergunta, antes de eu ter falado desse panorama, a gente pode ter de forma muito clara
que a história da cidade de Salvador, né, e a níveis mundiais também, porque eu já falei sobre isso em outra live, foi marcado por esses acontecimentos. Né, o que foi a peste negra na Europa, séculos atrás. E como essa questão do imaginário da peste negra ficou presente na literatura, nas artes, na mente das pessoas. A figura da morte, segurando a gadanha, até hoje é tão presente, né, nas mais diversas esferas, nas mais diversas plataformas. Né? E isso era muito recorrente na época, isso lá, séculos XIV, século XV. Então, passamos por esses problemas ao longo da história. O que a gente está passando hoje não é uma novidade. É uma novidade do ponto de vista que é um outro vírus, né, que é uma outra doença, que é um outro contexto político, que é uma outra situação. Né? E claro que o mundo hoje é muito diferente do que anos atrás. Né? Se hoje, em pleno século XXI, ainda discutimos sobre essas questões que dialogam com o meio ambiente, com o contato do homem, com o modo de produzir, de se alimentar, de se relacionar em contextos anteriores, era uma outra realidade. Graças a Deus e à tecnologia, temos hoje diversos mecanismos de comunicação, inclusive as lives pelo Instagram também entram nesse sentido, em um ponto de representar uma conectividade entre pessoas distantes e que estão também isoladas. Em 1850, não tínhamos isso. As pessoas sabiam das informações com um atraso, com um delay muito maior. Né? E o pânico se instalava baseado na desinformação, apesar que hoje tem muito fake news, tem muita loucura espalhada, mas pelo menos temos o acesso à informação. Então o contexto é diferente. Exato. Bom, muito obrigada a todos que estão aqui. Novamente, boa noite a todos. Ainda não terminamos, não. Falta ainda mais uma perguntinha aqui para o Rafael. Muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando. Lembrando, essa live ela vai estar no meu canal do YouTube, Alessandra Nascimento Entrevista, que está na bio do meu Instagram, certo? O endereço. E também está sendo compartilhado pelo site Notícia Livre. Site Notícia Livre, eu estou escrevendo a coluna Café com Negócios e todas as lives que eu estou fazendo, a gente vai estar divulgando também pelo Notícia Livre, certo? Também aproveito o momento para estar agradecendo a você, Rafael, toda a sua disponibilidade. E só para encerrar, né, você citou uma questão, os fluxos migratórios. Nós temos observado, e hoje se discute que uma das possíveis tendências pós-pandemia seria as pessoas retornarem ao interior. Né? Eu queria, para terminar as perguntas de hoje, que você falasse um pouco sobre a questão epidemias, pandemias, fluxo migratório, o que ocorreu basicamente, o que a história pode nos estar brindando de informação. Temos registros, eu separei até algumas coisas aqui, depois eu vou ver como é que eu faço para disponibilizar. Em especial no século XIX, se registra a saída de famílias, de pessoas que tinham condição, evidentemente, de sair para o interior, nesses episódios de peste, de calamidade. Ou seja, essa noção de que a cidade já não em alguns lugares da cidade não ofereciam mais essas condições mínimas de viver, e estava presente. Então a gente percebe, tanto aqui em Salvador como em outras pestes mundo afora, que essa saída das grandes cidades, né, das cidades que aglomeravam grande quantidade de pessoas para o campo, para as zonas rurais, é uma questão presente pós, né, tanto durante o episódio, né, a situação de calamidade, como no panorama posterior, que as pessoas voltam para o campo, né, para as zonas rurais. Não temos como traçar, evidentemente, um cenário 100% verdadeiro ou de possibilidades de como vai ser pós o coronavírus, porque tudo é muito incerto, né? Nossa realidade é muito incerta, é muito líquida. Lembrando Bauman, né, Zygmunt Bauman, as coisas se desfazem, tudo que é sólido se desmancha pelo ar. Imagina. As coisas se desfazem com uma velocidade absurda, ainda mais no mundo que a gente vive, onde a liquidez e a descartabilidade predominam. Mas
levando em consideração os pequenos sinais que a gente está vendo hoje, e isso não é só de hoje, de alguns anos já. Existe um movimento, né, com um número considerável de pessoas que estão buscando, né, lugares mais afastados, regiões mais afastadas dos centros urbanos. Então, pode ser cenário, possivelmente, existe uma probabilidade de que as pessoas também comecem a buscar outras regiões, né, fora dessas aglomerações. Agora, o que eu acho que vai acontecer mesmo é uma mudança no que toca ao se relacionar. A live que estamos fazendo hoje, Alessandra, as lives que você já fez, que eu já fiz, e as outras tantas que estão aí, nesse exato momento com a gente, mostram uma mudança assustadora da forma das pessoas, né, se comunicarem, de passar notícia, de conversar. Coisa que a gente não pensava. As lives no Instagram existem há um certo tempo, né? Mas ganharam uma difusão, um dinamismo absurdo. Hoje em dia você conversa com o mundo pelo aplicativo. No celular, no smartphone, você acessa o e-mail, você paga contas, você toma decisões políticas, né, de impacto. Isso é uma mudança absurda no cenário das relações sociais. E do ponto de vista histórico, eu que trabalho com documentos, com outras formas de mundo, né, no passado, eu fico assim imaginando, gente, a que ponto chegamos, né, do avanço dos desenvolvimentos tecnológicos. É realmente incrível. E a que ponto estaremos em um futuro, né, não muito distante, porque as coisas caminham em uma velocidade incrível, absurda, né? Então eu acho que vamos sim passar por mudanças sensíveis nesse se relacionar, assim como a gente já está passando agora. É possível, inclusive, que as formas de trabalho mudem, né? Home office fique mais presente, você trabalhar em Professores casa, você desenvolver seu desapareçam, trabalho em novas casa, profissões em dia. surjam. Inclusive coisa que já acontece em outros países, a exemplo da Suécia, Escandinávia, os países europeus, isso é muito mais presente. Isso pode ser uma lógica em um outro cenário, mas tem uma coisa que me preocupa, voltando para a história. No cenário posterior à gripe espanhola, dos anos de 1918 e 1920, tivemos uma sensação presente em algumas pessoas, em algumas comunidades, de um sentimento de aproveitar o máximo possível a vida. Então as pessoas se jogaram, vamos aproveitar, vamos curtir. Já passamos por um momento tenebroso, né? Vamos querer aproveitar tudo. Eu espero, sinceramente, Alessandra, e as pessoas que estão nos ouvindo, que esse momento que a gente está passando, essa realidade triste de mortes, porque pessoas estão morrendo, famílias estão ficando sem os seus queridos, né? sem os seus integrantes, sirva pelo menos para a gente ter uma sensibilidade de que é possível, de que é necessário mudar nossas relações, a nossa forma de ver, de entender o outro, de respeitar o outro, de ter um diálogo, perder o tempo com questões tão pequenas, né, que infelizmente a gente vê ainda hoje, principalmente nas redes sociais, que é um território de ninguém. Né, e buscar se conhecer, conhecer a nossa cidade, conhecer a nossa história, para traçar caminhos, espero, sempre melhores. Certo. Bom, eu agradeço você, seu tempo aqui nessa live, as explicações que você deu, o momento de reflexão. Isso, João Luiz, isso mesmo, momento de reflexão de valores. João Então, Alessandro é um querido amigo, desculpe te interromper, é um dos melhores profissionais aqui da área de Salvador, gente boa, faço questão de falar, ele, o Félix, Turis Bike na Bahia também é muito bom, só tem gente boa aqui acompanhando essa live, viu? maravilha, maravilha. Então, vocês saibam, essa live vai continuar. Vou deixar no meu canal do YouTube, Alessandra Nascimento Entrevista, e vai estar entrando também no Notícia Livre, certo? Bom, voltando à consideração que eu estava fazendo, é um momento muito ímpar que a gente está vivendo. Claro, tipo, como você falou, cada momento histórico tem seus pontos positivos e pontos negativos, tem suas vantagens e desvantagens. Não é isso? A nossa vantagem é que a gente tem a internet, na verdade, que nos oferece redes sociais e toda uma série de ferramentas que podem, inclusive, nos facilitar em reconhecer quando é uma mentira, uma fake news, quando não é. Então, a gente está, sim, em outro contexto, não estamos sob forte impacto de questões que ocorriam no passado, via, que propagação de informações equivocadas, gerando pânico
a população, a gente hoje tem como confirmar pela internet, pelos jornais, pelos sites, enfim, temos como estar nos tranquilizando mais. A live de hoje está sendo encerrada agora. Eu queria fazer algumas considerações. Na sexta-feira, eu vou estar trazendo uma outra live com Claudete. Claudete Silva vai estar falando sobre bem-estar e dicas de beleza em momentos de pandemia. Na segunda-feira que vem também vai ter uma outra live. Agradeço a todos vocês que nos assistiram até agora. Um agradecimento especial ao Rafael, que disponibilizou o seu tempo para estar conversando com a gente. Fica aí o convite para vocês para estarem me seguindo e acompanhando as novas lives que eu vou estar realizando por aqui. E deixo um beijo grande a você. E deixo a você um momento de você fazer suas considerações finais, meu querido. Obrigado, Alessandra. Obrigado pelo bate-papo, pela conversa sempre boa. É importante a gente aproveitar esse momento. Eu estou com a pilha de livros aqui em casa lendo, tanto historiográficos por conta das pesquisas. Eu estou fazendo as 3 pesquisas ao mesmo tempo, só para você ter uma ideia, que eu sei que você tem. E de literatura também, porque é sempre bom ler o Jorge Amado. Estou relendo Capitães de Areia, né? Fascinado na obra de Jorge e de outros artistas, de outros escritores também, né? Vou ler depois o Russell Kirk e o T.S. Eliot, o grande poeta, né? Entre outros autores. Tem aqui uma lista grande em casa para ler. Então é sempre bom conversar. Eu adoro conversar, sabe que eu gosto de conversar, né? E conversar sobre a história melhor ainda. Agradecer mais uma vez as pessoas que sempre nos acompanham. Liama, por exemplo, sempre acompanha. Um abraço para ela e um abraço para todo mundo. Parabéns para você e um forte abraço. E salve Jorge, viu? Alan. Beijo grande a todos vocês que acompanharam. Eu vi todos os comentários. Muito obrigada, viu? Muito obrigada também pela paciência de vocês. Tivemos um pequeno problema com a internet. A partir das 17 horas até 22 horas, a gente está tendo essas oscilações porque todo mundo vai para a sua live. É o momento que todo mundo conversa, compartilha. É o momento que a gente interage, que a gente diz o nosso muito obrigado, entendeu? E que a gente não consegue compartilhar. Então, a gente está tendo esse grauzinho de dificuldade, mas nada que a gente, com paciência, não consiga superar. De coração, agradeço a todos vocês que acompanharam. E a você, Rafael, muito obrigada, viu? Muito obrigada. E até as próximas lives. Deixo o caminho aberto. E você, te chamarei em próximas lives também para você estar nos brindando com um pouco mais de conhecimento sobre a linda história de Salvador, a linda história da Bahia, a linda história do Brasil. Certo? Beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau. Beijo grande a todos vocês. Alan, beijo grande, tá? Beijo a todos, todos, todos vocês. Se cuidem, tá certo? Vamos passar por isso com fé em Deus, vamos terminar isso. Já li hoje que já chegou aí a vacina, estão em fase final de testes lá nos Estados Unidos. Já já esse inferno que a gente está passando passa e a gente vai utilizar isso como experiência positiva para o nosso dia, certo? Já já, gente, mais um pouco de paz, confiança, fé em Deus e a gente vai superar essa. Beijo grande a todos. Estamos terminando a live. Tchau. Abraço. Tchau. Beijo. Até a próxima sexta. Tchau, gente.